A pensão por morte é um benefício previdenciário muito interessante. Aqui no Brasil, o único benefício que chama pensão é pensão por morte. O resto é aposentadoria, auxílio-doença. É engraçado porque na França a aposentadoria chama pension du retraite, pensão da retirada. Mas aqui no Brasil, pensão é pensão por morte. Lembrem também que não é a chamada pensão alimentar que o pai tem que pagar para o filho. Isso é direito de família, não é direito previdenciário. Então, pensão por morte é o benefício que a gente vai conversar hoje. Quem pode receber a pensão? Olhem, a pensão por morte é muito interessante porque é um benefício devido aos dependentes e não ao segurado. Não é o segurado que paga todo mês que tem direito à pensão por morte, e sim os seus dependentes. Aí vem uma coisa importante. Os dependentes estão descritos em classes diferentes. Na primeira classe dependente é marido, mulher, companheiro, companheira, cônjuge em geral e filho menor de 21 anos ou inválido. Lembrem, hein? Filho menor de 21 ou inválido. A segunda classe de dependentes são os pais. E a terceira é o irmão menor de 21 anos ou inválido. Só lembrem uma coisa, tem uma briga principal aí. Quando existem dependentes de uma das classes, os outros não têm direito, tá bem? Então, se sobrou viúva ou viúvo, se sobrou filho menor de 21 anos ou inválido, pai, mãe, irmão não tem direito a nada. Segundo lugar, a primeira classe, filho, pai, filho, marido e mulher, não tem que provar dependência econômica. A dependência econômica é presumida, basta ser casado, ou mesmo juntado, ou filho que é dependente econômico. Agora, para pai ou irmão, aí tem que provar a dependência econômica. Então, são esses que têm direito à pensão por morte. O valor da pensão é o mesmo que o segurado recebia quando faleceu? É sim, olha. A pensão é, na verdade, a representação da aposentadoria. Desde 1995 é o valor exato, 100%. Tem uma coisa que sempre é interessante. Se o sujeito já estava aposentado, é aquele valor convertido. E se ele não estava aposentado ainda? Aí você calcula quanto seria a aposentadoria por invalidez dele naquele dia que ele morreu, se ao invés de morrer ficasse inválido. Esse é o valor da pensão por morte também. Tem um número mínimo de contribuição para os meus dependentes terem direito à pensão? Olha, esse é um grande problema, porque a pensão por morte ela não tem o chamado período de carência. A aposentadoria por idade, por exemplo, tem que ter 15 anos de contribuição para ter direito. O auxílio-doença tem que ter 12 meses de contribuição. A pensão por morte não tem carência nenhuma. O sujeito acabou de ser empregado, morreu de felicidade, a viúva tem direito à pensão se ele já estava registrado. Agora, por outro lado, temos outro probleminha. Por exemplo, na aposentadoria por idade, o sujeito que perdeu a qualidade de segurado, se ele já tinha 15 anos de contribuição, quando ele completar 65 anos se homem ou 60 se mulher, tem direito ao benefício. Agora, na pensão isso não existe, porque não tem carência. Então, imaginem vocês, telespectadores, o sujeito contribuiu 25 anos, aí ficou 5 anos desempregado sem contribuir e morreu. A viúva não tem direito à pensão, porque ele perdeu a qualidade de segurado. Esse é um dos grandes problemas. Quando a pessoa não contribui, ela ainda possui qualidade de assegurado? Olha, a questão da qualidade de segurado é muito interessante, porque tem um artigo da lei que diz assim: quando o sujeito para de contribuir, durante 12 meses mantém a qualidade de segurado. Mais ainda, se quando ele parou de contribuir, ele vinha contribuindo há mais de 10 anos sem perder a qualidade de segurado, esse período fica em dobro, ele fica 24 meses sem perder a qualidade de segurado. E mais ainda, se ele ainda provar que era desempregado, tiver recebido o seguro-desemprego do Ministério, mais 12 meses. Então, é possível que o sujeito pare de contribuir e fique 36 meses mantendo a qualidade de segurado. Nesse caso, sim, se ele morrer durante aquele período que a gente chama de manutenção da qualidade de segurado, aí sim, os seus dependentes, viúva, filho, teriam direito à pensão por morte. Como solicitar a pensão por morte? A pensão por morte, existe um prazo de 30 dias para ser requerido. Um dos grandes absurdos, mas está lá colocado. Não é que você perca o direito ao benefício se perder o prazo, mas se requerer após os 30 dias, só recebe do dia que requereu em diante. É um dos absurdos que está aí colocado. Em todo caso, os dependentes sempre devem procurar o INSS com a documentação para poder requerer a pensão. Deve-se requerer nesse prazo, levando atestado de óbito, carteira de trabalho e tudo mais. Claro, quando você tiver dúvidas sobre dependente, sobre pensão, sobre isso tudo, em primeiro lugar, procure o seu sindicato e o seu advogado de confiança.